A nossa aula de hoje é sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Aqui eu coloquei porque nós vamos dividir essa aula em duas partes. Então hoje nós vamos ver alguns casos aqui de sólidos inscritos ou circunscritos, né? A ordem com que você fala pode alterar essas duas palavras. Então, o primeiro caso será de um cilindro inscrito em prisma. Então, seria essa ideia aqui. Veja, o cilindro está dentro do prisma. Então, por que eu falei que a ordem é importante? Porque essa mesma situação, nós poderíamos dizer que nós temos um prisma circunscrito em um cilindro. Então, é a mesma figura. Cilindro inscrito em um prisma ou prisma circunscrito em um cilindro seria a mesma ideia de sólido. Nesse tipo de situação, quando nós temos esse caso, nós podemos ver três propriedades dessa situação. Primeira, os dois sólidos têm a mesma altura. Então, a altura do cilindro também é a altura do prisma. O outro, a superfície lateral do cilindro tangencia todas as faces laterais do prisma. Então, para que ele esteja inscrito, toda a face lateral aqui, né, a superfície lateral do cilindro, ela tangencia as 4 faces laterais do prisma. E o diâmetro do círculo, que é a base do cilindro, é igual à medida da aresta da base do prisma. Então, sempre que for esse caso aqui, o prisma vai ser um prisma quadrangular, tá? Um prisma de base quadrada. Se o prisma, né, for de base quadrada, o diâmetro aqui é igual à aresta da base. Próximo caso, prisma inscrito em cilindro. Então, vejam, seria o prisma dentro do cilindro, tá? Vejam que nesse caso aqui, não necessariamente, né, o prisma, se ele for de base quadrangular, não necessariamente a base precisa ser um quadrado, pode ter outro formato, e também não necessariamente a base é quadrangular, tá? Nós podemos ter um prisma de base hexagonal, triangular, que ele esteja inscrito aqui. O que a gente consegue perceber? Que novamente os dois sólidos têm a mesma altura e que a base do cilindro é a circunferência circunscrita ao polígono que representa a base do prisma. Então aqui nós temos, nesse caso, nesse exemplo, né, um prisma de base quadrangular. O círculo aqui, né, a circunferência aqui, ela passa por esses vértices do meu prisma. Próximo caso, octaedro regular inscrito em um cubo. Então, é essa situação aqui, ó. Um cubo, né? um hexaedro regular, e aqui dentro um octaedro regular. Então, só para a gente relembrar, né? O octaedro é esse sólido formado por 8 faces triangulares, né? 8 faces triangulares, e no caso aqui, como ele é um octaedro regular, as 8 faces são triângulos equiláteros. Nesse daqui, nós temos essa seguinte propriedade. A medida da diagonal do octaedro é igual à medida da aresta do cubo. Então, o que seria essa diagonal do octaedro? A medida desse vértice até esse vértice oposto aqui, ó. Tanto eu posso olhar para cá, ou se eu pegar desse vértice aqui até esse outro vértice aqui, ó. A medida desse vértice até aqui coincide com a medida da aresta do cubo. Próximo. Ao contrário agora, cubo inscrito em octaedro regular. Então seria ao contrário, ó. Um octaedro fica fora e o cubo está inscrito. Então o cubo está aqui dentro. Esse é o caso um pouco mais complicado, tá? A única propriedade que a gente tem aqui é a seguinte. Os vértices do cubo, então os vértices aqui, os 8 vértices do cubo, coincidem com o baricentro dos triângulos que formam as faces do octaedro. Ou seja, os vértices aqui do cubo, cada um deles está exatamente no centro do triângulo equilátero, tá? Então, no baricentro desses 8 triângulos aqui. O próximo caso, o cone inscrito em cilindro. Então, esse é um pouquinho mais simples, até de visualizar, ó. Se o cone estiver inscrito em um cilindro, é essa situação, ó, o cone aqui, né, dentro do cilindro. O que acontece nesse caso? Os dois sólidos têm a mesma altura, então a altura do cone é igual à altura do cilindro, e
A base do cone coincide com uma das bases do cilindro e seu vértice é o centro da outra base. Então veja, para que o cone esteja inscrito, a base do cone vai coincidir, vai ficar junto com a base, com uma das bases, né, do cilindro. E o vértice do cone fica no centro da outra base. E o nosso último caso dessa aula, cilindro inscrito em um cone. Então, ao contrário, ó, um cilindro inscrito, né, dentro aqui do cone. Uma das bases do cilindro vai estar contida na base do cone e a outra vai tangenciar aqui a superfície lateral desse cone. Então, uma base do cilindro está contida na base do cone, como a gente pode ver aqui. Alguns exemplos utilizando estas situações. Então, você vai ter que ler os probleminhas e tentar interpretar ou fazer um desenho para visualizar melhor cada uma dessas situações. Olha só a primeira. Um cilindro circular reto está inscrito em um cubo de aresta 4. Determine o volume do cilindro. Então, olha só. Eu tenho então um cilindro circular reto inscrito em um cubo. Então, eu sei que se o cubo tem aresta 4, a altura aqui do cubo é igual à altura do cilindro, que é 4 centímetros. E o raio aqui do meu cilindro é a metade dessa aresta, ou seja, 2. Como eu quero o volume de cilindro, πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, substituindo aqui, π vezes 2 ao quadrado vezes 4. 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16π centímetros cúbicos, né? Porque nós estamos falando de volume. Então, é sempre importante você tentar fazer o desenho, interpretar a situação, para ver as dimensões que você tem. Próximo exemplo. Um cone circular reto está inscrito em um cubo de aresta 6 centímetros. Determine a área lateral do cone. Então veja que nos desenhos anteriores que eu coloquei não tinha especificamente essa situação do cone inscrito em um cubo, mas pode acontecer. Eu vou ter que interpretar isso, pensando nas ideias anteriores. Quando que um cone vai estar inscrito em um cubo? Ó? Se a base do cone tangenciar aqui as arestas, né, da base do meu cubo, e se o vértice do meu cone pertencer aqui ao centro da base oposta, da face oposta a ela. Então, é essa ideia aqui que eu tenho. De acordo com as informações, o cubo tem aresta 6. Então, eu sei que a aresta do cubo mede 6. Consequentemente, o meu raio aqui do cone inscrito mede a metade, 3. A pergunta é, determine a área lateral do cone. A área lateral de cone, a gente usa essa fórmula, πrg. Então, eu vou precisar do raio, que eu sei que é 3, e o g é a geratriz. Então, a geratriz do cone é esse segmento aqui. Ó. O que nós vamos fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Imagina que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Ou eu posso olhar até aqui, ó, triângulo retângulo, a geratriz, o raio é 3 e a altura 6. Então, geratriz ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. 36 mais 9, 45. Então, o g, a geratriz, é a raiz quadrada de 45. Que se a gente fizer a simplificação, fica 3 raiz de 5. Como eu quero a área lateral, é só fazer o cálculo aqui. π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é o 3 raiz de 5. Ou seja, 3 vezes 3, 9, π raiz de 5 centímetros quadrados. Essa é a área lateral desse cone. Se pedisse a área total, você ia ter que achar a área da base, depois somar as duas e assim por diante. Próximo exemplo. Esse é um pouquinho mais complicado. Considere um octaedro regular de aresta 4 centímetros inscrito em um cubo. Determine a área total e o volume do cubo. Então, olha só. Então, eu quero achar o volume do
o volume e a área total do cubo. Esse 4 centímetros é a aresta do octaedro. Olha só, a gente pode perceber então que esse segmento aqui mede 4 centímetros, como todos os outros segmentos do meu octaedro. O que você pode fazer nesse caso é um desenho auxiliar aqui, ó. Como eu preciso saber a medida da aresta do cubo, eu posso imaginar que aqui eu tenho um triângulo retângulo isósceles, olha só. Aqui mede 4, aqui também mede 4, e esse segmento aqui seria a hipotenusa, a aresta do meu cubo. Então, olha só o que eu vou fazer, um desenho aqui, como se fosse esse triângulo aqui, ó, cortando nesse triângulo aqui. Então, eu sei que mede 4, 4, e aqui é o lado do meu cubo, a aresta do meu cubo. E aqui é um triângulo, como aqui esse meio aqui do octaedro é um quadrado, isso daqui é um triângulo retângulo. Então, para eu calcular essa medida do lado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui dá 16 mais 16, que dá 32. Então, L, a aresta do cubo, é igual a raiz de 32. Dá para simplificar essa raiz, mas eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Vocês vão entender o porquê, ó. Primeira pergunta, determine a área total do cubo. A área total do cubo é 6 vezes o lado ao quadrado, 6 vezes a aresta ao quadrado. Como a aresta aqui é raiz de 32, se eu trocar aqui por raiz de 32, o que vai acontecer? Raiz de 32 ao quadrado é a mesma coisa que 32. Então, a área total vai ser 6 vezes 32, ou seja, 192 centímetros quadrados. E eu também quero saber o volume. Como que a gente calcula volume? É o lado, né, do cubo, a aresta do cubo, ao cubo, né? Então, raiz de 32 ao cubo. Raiz de 32 ao quadrado, como a gente já viu aqui, você iria cancelar. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 32 vezes a raiz de 32. Você pode deixar desse jeito, ou agora, aqui, se eu quiser simplificar o raiz de 32, é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Então, daí eu vou poder fazer esse 32 vezes 4, que dá 128 raiz de 2 centímetros cúbicos. Porque nós estamos falando do volume aqui do cubo. E o último exemplo, em um cone circular reto, com raio da base medindo 5 e altura 8, está inscrito um cilindro circular reto, cuja altura é o triplo da medida do raio da base. Nestas condições, determine a altura desse cilindro. Então, vamos imaginar o desenho. Ó. Em um cone está inscrito um cilindro. Então, nós temos essa ideia aqui. Com as informações, o raio da base do cone mede 5 e a altura do cone mede 8. Essas são as informações que eu tenho. E em relação ao cilindro, ele fala que sabemos que a altura é o triplo do raio da base. Então, o raio da base aqui do cilindro, que a gente pode chamar de x, ele é a terça parte, né? Ou seja, a altura do cilindro é o triplo desse raio da base. Nesse tipo de situação, é sempre conveniente você imaginar aqui um triângulo, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui as medidas para a gente fazer a ideia de semelhança de triângulos. Nesse triângulo grande aqui, eu sei que ele é o raio do cone e a altura do cone. Então, aqui mede 5 e aqui mede 8, que é o mesmo desenho que eu tenho aqui. Aí, veja que nesse segmento aqui, seria a mesma coisa que o raio do meu cilindro. Como eu não conheço essa medida, eu vou chamar esse raio aqui do cilindro de x. E esse segmento aqui, de acordo com o enunciado, a altura do cilindro é o triplo do raio da base. Então, eu vou chamar esse pedaço aqui de 3x. Para eu poder calcular essa altura, o que eu vou fazer? Usar a semelhança de triângulo. Esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Então, como que eu vou montar minha proporção? Ó, 8, que é essa altura aqui, está para essa altura aqui pequenininha. Só que essa altura pequenininha seria o quê? Tudo, que é 8, menos esse pedaço, que é 3x. Então, olha como fica a minha primeira razão. 8, que é o lado do triângulo grande, sobre 8 menos 3x, que é esse lado correspondente do triângulo menor. Isso é proporcional a 5, que é essa base aqui do triângulo maior,
sobre x, que é a base do triângulo menor. Vou resolver essa proporção, vou conseguir achar aqui o valor do x. Então, olha só, 8 vezes x é igual a 5 vezes 8 menos 3x. Faz a distributiva, isso daqui dá 40 menos 15x. Esse 15x que está menos passa mais. 8x mais 15x igual a 40. Então, 23x é igual a 40. Ou seja, o x é igual a 40 23avos. Não dá para dividir, deixa desse jeito. Só que perceba, olha a pergunta. Nestas condições, determine a altura do cilindro. O que eu encontrei foi o raio da base do cilindro, essa medida aqui. A altura a gente sabe que é o triplo. Então, o que eu vou ter que fazer? 3 vezes esse valor. A altura é 3x. Ou seja, 3 vezes 40 23avos. Isso daqui é a mesma coisa que 120 23avos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.